Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus quando a jornada de Paulo começou. Isso é o centro desta história. Paulo não caminhou com Jesus durante o ministério terreno na Galileia. Ele surge depois, quando a igreja já havia nascido e o evangelho começava a sair de Jerusalém para alcançar o mundo. Sua missão é parte da expansão da mensagem de Cristo vivo. Naquele tempo, Paulo ainda era chamado de Saulo, e ele não começou pregando Jesus, mas perseguindo os seguidores de Jesus. Enquanto os apóstolos anunciavam a ressurreição, Saulo tentava destruir esse movimento, e é isso que torna sua história tão poderosa. Depois que Cristo venceu a morte, Deus transformou um perseguidor em pregador e um inimigo da igreja em missionário do Evangelho. Tudo mudou no caminho para Damasco, cidade que hoje fica na Síria. Saulo ia para lá com autorização para prender cristãos, quando uma luz do céu o cercou e a voz de Jesus o derrubou no chão. Ele ficou cego e descobriu que Cristo não estava morto, mas vivo e glorificado. Damasco se tornou o lugar onde sua antiga vida começou a morrer e sua nova missão começou a nascer. Foi também em Damasco que Paulo recuperou a visão. Foi acolhido pelos discípulos e começou a anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Isso fez dessa cidade o primeiro grande palco de sua transformação. O que aconteceu ali foi simples e enorme ao mesmo tempo. O homem que chegou para prender cristãos saiu pregando exatamente a fé que antes queria destruir. Depois, sua história se liga fortemente a Antioquia da Síria, região que hoje fica perto de Antáquia, no sul da Turquia, na fronteira com a Síria. Antioquia virou a grande base missionária de Paulo. Foi dali que a igreja o enviou. O fato marcante dessa cidade é que ela não foi só um lugar de passagem. Foi o ponto de partida da missão que levaria o nome de Jesus para além do ambiente judaico. De Antioquia, Paulo partiu para Chipre, ilha que ainda hoje existe com esse nome no Mediterrâneo. Ali o evangelho entrou em território fortemente gentil e enfrentou oposição espiritual desde cedo. O episódio mais marcante em Chipre foi o confronto com o engano espiritual diante de autoridades, mostrando que a mensagem de Jesus não avançaria sem resistência, mas também não seria detida por ela. Depois veio Antioquia da Pisídia, na região da atual Turquia. Nessa cidade, Paulo entrou na sinagoga e explicou pelas Escrituras que Jesus era o Messias prometido. O fato mais marcante ali foi a divisão que a mensagem provocou. Muitos gentios receberam a palavra com alegria, enquanto outros se levantaram contra ela. Foi um dos lugares em que ficou mais claro que o evangelho começava a romper fronteiras. Em seguida, Paulo passou por Icônio, também na atual Turquia. Ali a pregação de Jesus novamente dividiu a cidade. Alguns creram, outros ficaram contra. O que marcou Icônio foi exatamente isso. O evangelho mostrava seu poder não só por conversões, mas também por expor o coração das pessoas. A cidade se tornou um retrato do confronto entre fé e rejeição. Depois veio Listra, uma das cidades mais intensas da jornada. Ela também ficava na região da atual Turquia. Ali Paulo realizou um milagre tão impressionante que a multidão tentou tratá-lo como Deus. Mas pouco depois a situação virou, e ele foi apedrejado quase até a morte. O mais marcante de Listra é esse contraste brutal. Milagre, confusão, violência e, ainda assim, perseverança. Paulo também passou por Derbe, outra cidade da mesma região da atual Turquia. Embora Derbe apareça menos no imaginário popular, ela foi importante porque ali a pregação continuou e discípulos foram feitos. Em outras palavras, Derbe mostra que a missão de Paulo não era feita só de confrontos dramáticos. Também era feita de trabalho fiel, ensino e crescimento da igreja em lugares menos lembrados.
Se essa mensagem já está falando com você até aqui, deixa o seu like agora, se inscreve no canal e comenta. Eu sigo o Evangelho de Jesus, porque a jornada de Paulo mostra que depois da ressurreição de Cristo, a mensagem não ficou parada em Jerusalém. Ela começou a atravessar regiões inteiras. Na segunda grande etapa da missão, Paulo chegou a Filipos, cidade da antiga Macedônia, no norte da atual Grécia. Filipos foi marcante por 3 coisas muito fortes: a conversão de Lídia, a libertação de uma jovem oprimida e a prisão de Paulo e Silas. E foi justamente ali, dentro da prisão, que Deus abalou a cadeia com um terremoto e alcançou o carcereiro. Filipos prova que até uma cela podia virar lugar de salvação. Depois, Paulo foi para Tessalônica, hoje chamada Salônica, também na Grécia. Ali ele anunciou pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O que mais marcou Tessalônica foi a rápida reação da cidade. Alguns creram, mas a oposição cresceu com força. Ainda assim, uma igreja nasceu naquele lugar. Foi uma cidade onde a mensagem encontrou fé real em meio à hostilidade intensa. Em seguida veio Bereia, hoje Veria, também na Grécia. O grande destaque dessa cidade foi a atitude das pessoas diante da palavra. Elas ouviram Paulo e examinaram as Escrituras para conferir se aquilo era verdade. Esse é o ponto marcante de Bereia. Ela se tornou símbolo de um coração nobre que não rejeita por impulso nem aceita sem discernimento. Depois Paulo chegou a Atenas, uma das cidades mais famosas do mundo antigo, ainda hoje na Grécia. Ali ele encontrou um ambiente dominado por filosofia, cultura e idolatria. O episódio mais marcante foi sua fala no Areópago, onde anunciou o Deus verdadeiro e falou de Jesus ressuscitado. Atenas mostra o Evangelho entrando no coração do pensamento pagão e confrontando uma cidade cheia de altares. Mais tarde, Paulo foi para Corinto, também na atual Grécia. Corinto era uma cidade rica, estratégica e moralmente quebrada. O que a torna tão importante na jornada é que Paulo permaneceu ali mais tempo, ensinando, formando discípulos e vendo Deus sustentar a igreja em um ambiente muito difícil. Corinto mostra que a graça de Deus floresce até em lugares profundamente confusos. Uma das cidades mais marcantes de toda a missão foi Éfeso, na região da atual Turquia Ocidental. Ali o Evangelho abalou a cidade inteira. O que mais se destaca em Éfeso é que pessoas abandonaram práticas ocultas, a idolatria foi confrontada e até interesses econômicos entraram em choque com a pregação de Jesus. Éfeso mostra que o Evangelho não mudava só o coração individual. Ele atingia estruturas inteiras. Depois Paulo voltou para Jerusalém, hoje em Israel, Palestina, e ali foi preso. Em seguida foi levado para Cesareia Marítima, na costa do atual Israel, onde ficou detido e testemunhou diante de autoridades. O mais marcante dessa fase é que a missão não parou com as correntes. Paulo continuou anunciando Jesus diante de soldados, governadores e reis, provando que até o tribunal podia virar púlpito. Mais adiante, quando foi enviado a Roma, Paulo enfrentou uma grande tempestade e acabou naufragando em Malta, ilha que ainda existe com esse mesmo nome, ao sul da Itália. Malta é marcante porque mostra a proteção de Deus em meio ao caos. O navio se perdeu, mas a missão não. O mar tentou interromper a viagem, mas a palavra continuou viva. Por fim, Paulo chegou a Roma, na atual Itália, o centro político do império, e esse é um dos pontos mais fortes de toda a jornada. Ele chegou como prisioneiro, mas o Evangelho chegou livre. O que torna Roma tão importante é justamente isso. A mensagem de Jesus alcançou o coração do mundo antigo. O homem estava acorrentado, mas a palavra não estava. Quando juntamos Damasco, Antioquia, Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Filipos,
Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Jerusalém, Cesareia, Malta e Roma. O quadro fica claro. A jornada de Paulo foi a expansão do Evangelho pelo mundo conhecido, e tudo isso aconteceu depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Paulo não pregava a memória de um mestre morto, pregava um Senhor vivo, e é exatamente isso que torna essa jornada tão incrível. Não foi só a distância percorrida, foi o fato de que Paulo atravessou cidades, mares, prisões, tribunais e impérios carregando a notícia de que Cristo vive. A cruz não encerrou a história. A cruz abriu o caminho para que o Evangelho saísse de Jerusalém e alcançasse o mundo. Se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar disso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Jesus continua sendo anunciado, porque a jornada de Paulo prova uma verdade que o tempo não apagou. Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e desde então sua mensagem continua atravessando cidades, países e gerações.